aqui mostra bem a cara da justiça. Bom, imagina a justiça. Justiça. Dá de rir do Brasil, justiça. A justiça brasileira mandou soltar a mulher do governador Sérgio Cabral para ir cuidar dos filhos, porque os filhos, né, não podem ficar sem a mãe. E aquela quantidade de presa que tem pelo país afora que é obrigado a entregar o filho com 6 meses de idade para a família cuidar e ela continuar na grade. Essa é a diferença do Brasil. Quem tem dinheiro e quem não tem. Mesmo estando atrás das grades, com esse número gigantesco de acusações, réu e ré, marido e mulher, o ex-governador Sérgio Cabral e a mulher Anselmo, também a mulher que chama Anselmo, engraçado o nome. Resumo, o que acontece? Aí a justiça manda aí. Caramba, só em joias, com dinheiro roubado, tinha 6.500.000. Eu queria ver se fosse uma presa comum que tivesse roubado R$500, que acabou de parir, a criança tem 6 meses, se iam deixar ela sair para cuidar do filho. Essa é a diferença entre os vários Brasis que nós temos, né? Uma diferença que tem que ou fecha, apaga a luz, vamos todo mundo embora, ou muda, botando todo mundo na cadeia. Só tem um jeito, né? Inclusive um monte de gente do judiciário. Esse aqui é Alexandre. Pensa num sujeito encrencado. Alexandro, vamos chamar de Alex, ele é tão enrolado, na rua que ele mora, a cara dele, na rua que ele mora, ele quer briga com todo mundo. Ele vai na rua, vê o faraó, ele diz, você não é faraó, você era escravo de faraó, e senta o cacete no faraó, quase bateu em você uma vez, não foi? Não precisa falar não, deixa pra depois. Aí, resumo. Aí ele vai... Quer falar? Não precisa falar, não precisa. Aí, ele vai brigando com a rua inteira. Até que num determinado momento, vai vendo o que é um sujeito. Ele tá brigando lá com todo mundo, os vizinhos se reúnem e começam a se falar na internet. Ele descobre. Ele entra na internet e começa a brigar com todo mundo. Até que ele descobre que vai ter uma reunião dos vizinhos para ver que fim dá a ele. Porque não aguenta, a polícia não resolve nada, não sei. Muito bem. Aí ele descobre. Ele entrou, essa aqui é Ângela, esse aqui é Mauro e essa aqui é Ana, mãe de Ângela. Resumo, ele atirou em todo mundo. Isso, tiro. Ele entrou, vocês estão falando de mim? Pá. Resumo, ela morreu, a Ana, a mãe de Ângela, morreu. Aí ele vai e se apresenta, depois do tempo do flagrante, é solto. Porque a lei diz que tem um tempo que isso, que aquilo. Você pode matar 500 aqui no Brasil que não dá nada. Esse aqui é o problema. Resumo, aí agora... Saiu a prisão preventiva. Mostra ele lá. Me pergunta se alguém acha o homem. O Zé Carioca põe ver se acha. Põe no Cidade. Veja bem este homem. Ele é um foragido da justiça. Alexandro Nazário de Souza, de 34 anos, morador de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Alex, como é conhecido na vizinhança, destruiu os sonhos desta família e deixou para eles uma lembrança terrível. Para mim ele é um monstro, ele não é um ser humano, porque um ser humano não teria a coragem de agir daquela forma. Ele acabou com a nossa família, mesmo, graças a Deus a gente está vivo hoje, mas só de minha sogra ter falecido e a saúde da minha esposa hoje, entendeu? Ele detonou com a nossa família. É só Deus mesmo para dar força para nós agora. Dona Ana Batista dos Santos tinha 63 anos. Era a mãe de Ângela.
Ela morreu no hospital de São José dos Campos 15 dias depois de ter sido atingida por tiros disparados por Alexandro. A ausência da minha mãe é uma coisa que mexe demais com o meu coração, porque toda a vida fomos juntas, mesmo eu sendo casada, então eu não consigo esquecer. Mas a história não se resume a isso. O alvo de Alexandro era a Ângela. Ela e o marido também foram baleados e por muita sorte estão vivos. Milagre de Deus, isso que aconteceu com a gente, milagre de Deus. Tanto ela como eu, que a distância que pegou o meu tiro próximo do coração, né? Poderia ter me matado na hora. O que motivou esse crime foi esta postagem em uma rede social. Uma reclamação feita por Ângela que motivou a revolta de Alexandro. As pessoas, infelizmente, elas causam indignação na vida da gente devido à forma como agem com as demais pessoas. Foi nesse estilo. E eu estava criticando o fato de uma senhora ter agredido a outra. Isso. As vítimas contam que há alguns anos, há uns 10, 15 anos, os familiares do Alexandro eram pessoas boas de conviver, pessoas queridas, amigas de todos na vizinhança, menos o Alexandro. Segundo eles, o Alexandro sempre foi um cara mais recluso, não conversava muito com as pessoas, mais fechado. Ainda assim, eles aceitavam. Achavam que era o jeito dele mesmo, como a família toda era agradável, ninguém falava nada. Eles moravam em uma casa simples, pequena, essa casa foi ampliada. Depois de algum tempo, eles construíram alguns chalés na frente dessa casa e esses chalés começaram a ser alugados para turistas. Nas temporadas, as pessoas que iam visitar a praia alugavam para ficar ali. Isso deu um retorno financeiro muito bom para a família. Eles ganharam um bom dinheiro. E aí é que a Ângela e o Mauro contam que eles começaram a mudar o comportamento. Passaram a ficar mais na deles, até a destratar os vizinhos, e em algumas vezes até humilhar os vizinhos. Começaram a se achar superiores, segundo a Ângela e o Mauro. O Alexandro, então, passou a ser o encrenqueiro da rua. Brigava com todo mundo. Tava um som alto nos chalés. Os vizinhos iam lá, pediam para abaixar. O Alexandro não aceitava. Brigava, ofendia. Se algum hóspede parava o carro na porta da garagem de alguém, algum vizinho ia lá pedir para tirar o carro, era mais discussão, principalmente do Alexandro. Sempre retrucava. Não vai tirar carro nenhum daí não. A gente não é obrigado a fazer isso para agradar vocês. Ficam na de vocês aí que a gente fica na nossa aqui. Era sempre assim. Mas o problema que desencadeou essa confusão toda e que lá na frente tirou a vida da dona Ana e quase tirou a vida da Ângela e do Mauro, foi com a mãe do Alexandro. Ela discutiu com uma vizinha na rua, isso algumas semanas antes do crime acontecer. Ela discutiu com uma vizinha na rua, as duas brigaram, se agrediram e essa vizinha teria saído machucada. A dona Ana, mãe da Ângela, estava na rua na hora dessa briga, viu aquilo tudo e correu para casa para contar. Contou para a Ângela, para o Mauro, falou: vocês precisavam de ver ali na rua o que aconteceu agora. A mãe do Alexandro brigou e agrediu uma vizinha nossa aqui. Um absurdo. A vizinha está machucada, está ferida. A Ângela, que já não aguentava mais as grosserias daquela família, ficou revoltada com essa situação. Aí ela foi até o computador, acessou a internet, abriu a conta dela em uma rede social e fez a reclamação. Ele já veio direto com a baixaria. E aí, qual que foi essa baixaria? Baixaria eram as palavras, fofoqueira, tudo isso ele me chamava. Em pouco tempo, a briga fugiu do controle e as acusações se tornaram ameaças. Quando minha filha viu que ele estava me ofendendo muito, minha filha chamou a atenção dele. E aí ele falou que minha filha era uma drogadinha. Nossa, aí foi demais pra mim. Eu falei, gente, ele me ofendeu,
Tá chamando uma menina de 16 anos de drogadinha? O que levou Ângela a registrar um boletim de ocorrência contra Alexandro. Fiz o boletim, fui na delegacia da mulher, aí fiz o boletim, aí a responsável, que era a escrivã que estava no momento, falou que eu precisava arrumar um advogado. Ela fez de injúria e falou para eu procurar o conselho tutelar devido à minha filha. Depois dessa confusão toda pela internet, dessa briga, que resultou até em boletim de ocorrência, a raiva que o Alexandro estava da Ângela, ele passou a ter de todos os moradores da rua. Porque alguns deles defenderam a Ângela na internet, outros defenderam ela nas conversas ali do dia a dia. Ou seja, todo mundo estava do lado da Ângela. Ninguém concordava com as ameaças, com aquilo que o Alexandro escrevia na internet e até com as atitudes dele no dia a dia. A situação ficou insustentável. Chegou ao ponto de os vizinhos marcarem uma reunião para decidir o que eles iam fazer para que a rua voltasse a ter paz. Se eles iriam fazer uma queixa na delegacia contra o Alexandro, se eles iriam entrar na justiça. Isso seria discutido nessa reunião, que seria realizada na casa da Ângela e do Mauro. Mas no dia dessa reunião, o Alexandro, ele se desentendeu com o vizinho da frente dele. Essa reunião nunca chegou a acontecer. E o porquê? Vou falar agora. Enquanto os dois discutiam ali, gritavam, a dona Ana estava na rua. Mais uma vez, assim como tinha acontecido naquela ocasião que a mãe do Alexandro tinha brigado com a outra vizinha. A dona Ana estava na rua. O Alexandro xingava o vizinho chegou num determinado momento, ele voltou para dentro de casa, trancou a porta, falou, deixa ele xingar à vontade. A dona Ana correu para dentro de casa e avisou para a Ângela, falou, Ângela, tá uma briga enorme ali na rua, tá um quebra-pau, o Alexandro tá revoltado. A Ângela falou, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo, né? Ele pode querer vir dar escândalo aqui na porta da minha casa também. Ela saiu, ela desceu as escadas, foi até a calçada, atrás já veio o Mauro com o filhinho deles de 4 anos. Quando ela chegou na calçada, o Alexandro estava lá na frente, a aproximadamente uns 100 metros, ele viu a Ângela saindo na rua. Imediatamente ele saiu de onde estava, correu até a porta da casa da Ângela. Sem dizer nada, ele parou na frente dela, puxou uma arma da cintura e disparou o primeiro tiro. Eu vim pra te matar. Aí eu fiz assim, sabe? E ele já levantou a blusa, tirou a arma. E eu com o braço assim, ele me deu o primeiro tiro que pegou no peito. Quando tomou o primeiro tiro, a Ângela ainda deu alguns passos, caiu na beira do meio-fio. Foi quando ele veio e disparou a segunda vez. Nesse meio tempo, entre o primeiro tiro e o segundo, o Mauro já estava apavorado na porta de casa. Ele não sabia se segurava o filho ou se tentava ajudar a esposa. Ele ali naquela correria, naquela loucura, ele deixou a criança e caminhou na direção da Ângela. Quando ele caminhava, o Alexandro apontou a arma para ele e disparou de novo. Foi o terceiro tiro disparado pelo vizinho. O Mauro foi atingido. Ele voltou para casa, pegou o filho, com medo de que o filho também fosse atingido por algum disparo, correu para o filho para dentro de casa. E aí é que a dona Ana entra na história. Ela, vendo a situação da filha ali caída, ferida, ela ficou apavorada, ela gritava muito, pedia pelo amor de Deus, alguém me ajuda, minha filha vai morrer. E ela, sem pensar muito, veio na direção da filha, mas se esqueceu que o vizinho estava bem na frente. O Alexandro, vendo a dona Ana ali, mais um membro da família da Ângela, ele pegou a arma de novo e atirou. Deu o quarto tiro. Atingiu a dona Ana. A dona Ana, já de idade, com muita dificuldade para caminhar, ela foi até a casa da vizinha. Nesse percurso, o Alexandro deu outro tiro, o quinto tiro, atingiu a idosa também. Ela entrou na casa,
lá dentro. Ela pediu ajuda. Por favor, alguém me socorre, ele está vindo atrás de mim, e ele foi mesmo. E disparou mais um tiro na idosa. Os vizinhos, que nessa hora todos já estavam assustados, todos saíram nas janelas, saíram nas portas para ver o que estava acontecendo. Eles ligaram para o resgate chegou, levou a dona Ana, levou o Mauro, levou a Ângela. E o Alexandro, nessa hora, fugiu. Ele voltou para a casa dele, onde estavam o pai e a mãe dele. Os dois estavam na porta. Ele chegou e teria pedido para o pai: pai, me leva para algum lugar. Ele então entrou em um carro e fugiu. Consegui ter a visão das pessoas do SAMU. As pessoas do SAMU mexendo em mim, me pondo para dentro, mas era muito pouco que eu conseguia visualizar. Dona Ana morreu no hospital após passar por 3 cirurgias. Mauro teve vários órgãos do corpo perfurados pela bala que ficou alojada e também precisou ser operado, enquanto Ângela ficou com várias sequelas. A tontura que me dá, que eu tenho que ir segurando nas paredes. Não sabia a princípio que eu tinha uma labirintite. O ouvir as coisas. A visão, porque eu usava um óculos para não doer muito minha cabeça. Agora, se eu não usar um óculos, eu consigo ler por um olho só. Alexandro se apresentou na delegacia de Ubatuba alguns dias depois do crime. No entanto, ele foi liberado pois não estava mais no período de flagrante. Na semana passada, foi expedido um mandado de prisão preventiva em nome dele, mas, até agora, ele não foi encontrado. Devido ao medo que eu tenho, porque para mim ele pode voltar lá em casa a qualquer momento, pegar minha filha no caminho, porque ela volta da faculdade à noite, a hora que meu marido vai levar o pequeno para a escola, vai buscar, então tudo eu fico com medo, que pode acontecer alguma coisa com deles. Ele é uma pessoa muito mal. E a gente espera que a justiça e Deus, né, faz ele pagar do que ele fez pra gente. E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.